Olá, aqui é o missionário Tadeu e o mistério divino de hoje é sobre a pergunta: pães asmos ou pão com fermento? Na Santa Ceia, o que Deus exige? Vamos primeiramente entender o que cada palavra representa espiritualmente. Pão asmo representa o corpo unido, coeso, consolidado, ligado, ser um com todos, macerado e perseguido, mas unido. Fermento no pão representa dissensão, soberba, divergência de opiniões, disputa, litígio, desavenças, divergência, discórdia, desunião, inchaço, arrogância e orgulho. Está escrito em Mateus 16, verso 6, o seguinte versículo: E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 6. E 16, 12 diz: Só então perceberam que, ao falar em fermento, se referia às doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Muito bem, fermento então se refere a doutrinas humanas, onde há erros de interpretações, enganos, mentiras e mandamentos de homens. Na igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo repreende asperamente os irmãos, pois, primeiro, estavam orgulhosos e arrogantes. Segundo, estavam sendo permissivos e coniventes com a atitude abominável de um homem. E terceiro, estavam sendo tolerantes com o fermento, o pecado. Está escrito em 1 Coríntios 5, 6. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Um pouco de fermento é o pecado, ainda que seja pouco. Se for permissivo com isso, pode se alastrar a tal ponto de contaminar ou fermentar toda a igreja. Todo pecado deve ser julgado, punido e arrancado da igreja. Está escrito em 1 Coríntios 5, 2. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Eles deveriam deixar de ser arrogantes, repugnar aquelas atitudes abomináveis, punir e expulsar o pecador da igreja, pois um pouco de pecado levedaria toda a igreja. Expulsar, como Paulo fez. O que fez Paulo? Tirou da igreja e entregou nas mãos de Satanás para castigá-lo. Está escrito em 1 Coríntios 5, 7. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Nova massa e sem fermento. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E também está escrito: devíeis revestir-vos do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e nas santidades próprias da verdade. Efésios 4, 24. Fermento velho significa a antiga vida cancerosa com todas as obras da carne, como seus ódios, invejas, vícios, prostituições e maldades. Está escrito em Êxodo 12, verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Um profeta de Deus, pelo Espírito Santo, sabia que este fermento literalmente proibido de ser acrescentado à massa do trigo por 7 dias atrás era uma representação sobre o projeto de Deus para o povo nesses 7 milênios, como está escrito em 2 Pedro 3, 8. O corpo de Jesus, membros unidos enquanto indivíduo, sem pecado, asmo, passou, ou seja, essa Páscoa, desta para outra dimensão. Aqui nós vemos o corpo de Jesus unido, os membros unidos enquanto indivíduo, e o corpo dele é um corpo asmo, sem pecado,
E quando ele saiu desse mundo e passou para outra dimensão, isso chama-se Páscoa. Ele foi o único homem que passou por esse mundo em carne e que está vivo diante de Deus lá, que intercede por nós. E o corpo de Cristo, enquanto igreja, também unidos, sem mancha, sem mácula, sem o pecado, asmo, também passará para a eternidade, ou seja, cumprirá a Páscoa sobre toda a igreja. O corpo, enquanto escritura inspirada, que é os livros, 66 livros, unidos, exige que ao ler o verbo de Deus, que não tem interpretação humana aqui, homens santos da parte de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, então é tudo asmo. Não devemos diminuir nem acrescentar particular interpretação, fermentar a Sagrada Escritura, mas ler e fazer o povo entender da forma como foi escrito, como está escrito em Neemias 8, verso 8. Todas as literaturas extraídas a partir da Bíblia, que é o pão asmo, é um pão fermentado, por ter nessas escrituras, nessas literaturas, os acréscimos de interpretações provenientes de seus autores, são os fermentos. Jesus disse em João 6,35: Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Pão da vida, asmo, é puro, sem contaminação. Como Jesus, nele contém a verdade que satisfaz, a verdade que limpa, a verdade que ilumina e a verdade que dá vida. Então, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8, diz: Então vamos comemorar a Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. O pão da pureza e da verdade. Nós devemos ser este pão e celebrar a ceia também com pão sem fermento. Alguns indoutos sinceros dizem que não é necessário celebrar Santa Ceia nos moldes bíblicos, com pão asmo e vinho, mas com suco de uva e pão com fermento, porque dizem se tratar de uma comemoração espiritual simbólica, um simples simbolismo. Mas na verdade, a Santa Ceia é a comemoração mais importante, mais séria e mais espiritual que a Igreja já experimentou desde a fundação do mundo. O cerimonial da Santa Ceia é tão relevante, tão sagrado e santíssimo, que traz consigo muitas bênçãos e também terríveis consequências, maldições. Maldições quando celebramos indignamente. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 11, 27. De maneira que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ser réu é ser culpado do assassinato, como Judas, como os fariseus, como os saduceus, Herodes e muitos outros. Creio que ninguém quer ser réu do corpo e do sangue de Jesus. Então investiguemos, porque a falta de conhecimento mata. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 11, 29. Pois aquele que come e bebe para si juízo, se não discernir o corpo do Senhor. Come para si juízo. Juízo é repreensão, açoite, veredito e até condenação. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 30. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e adoentados, e não poucos que dormem. Dormem. O que significa dormem? São aqueles que as orações não têm efeito algum. Veja o que está escrito em Isaías 1, verso 15. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliquei as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Veja, cheia de sangue inocente, ou seja, culpado de assassinato, culpa de assassinato.
E tem outros versículos aí que nós não vamos mencionar agora. E quanto aos fracos e adoentados, cheios de obras da carne, sentimentos facciosos, invejas, contendas, fofocas, vaidades, gritarias. Então os fracos e adoentados são pessoas que vivem assim, né? Cheio dessas obras da carne. Não há transformação neles, ou se houver algum dia, eles voltaram ao primeiro estado, ou até pior do que o primeiro estado. A Santa Ceia deve ser reverenciada em extremo, até porque é um memorial. Está escrito em memória de mim, não é em memória de um qualquer. É em memória do ser mais importante que este universo já contemplou, o qual até os anjos o adoram. É em memória do sacrifício vivo de um corpo asmo, machucado e macerado por nós. É em memória de um sangue puro, vinho, derramado por nós. É em memorial para purificação de consciências. Dá para ver claramente que o cerimonial feito hoje, com suco e pão com fermento, não está surgindo efeito positivo, nem purificando consciência alguma. Por isso que ele diz, como foi dito aqui em 1 Coríntios 11:30. Há entre vós muitos fracos e adoentados, e não poucos dormem. A Santa Ceia é um memorial que pressupõe a Páscoa, festa sem fermento. Está escrito em Êxodo 12:14. E veja, evidentemente com um caráter muito mais relevante. Se quando se encontrava fermento naqueles 7 dias na casa de uma pessoa, ela era excluída do povo, imagina o memorial da Santa Ceia. Como podemos imaginar que um cerimonial desta magnitude pode ser realizado diferentemente dos requisitos estabelecidos na palavra? Isso nem pensar. Deus não permite acréscimo e nem decréscimo em sua palavra. Este argumento nefasto e profano de fazer para Deus o que pode, como nos convém, como achar melhor ou mais conveniente, não é de Deus. Está escrito em Mateus 26, verso 26. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão asmos, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. E também, quando chegou no cálice, no vinho, ele disse: tomando o cálice, rendeu graça e deu-lhe-o, dizendo: bebei dele todos. Mateus 26, verso 27. Porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Será que Deus está se agradando do pão levedado servido na Santa Ceia? Quem pode, pela palavra, nos garantir que pode ter fermento no pão da Santa Ceia? Quem é mais sábio do que Cristo? Diz o Espírito: o ímpio é soberbo e não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo que de fato pensa. Está escrito em Salmos 10, verso 4. Somente o pão asmo pode e deve representar o corpo de Cristo. É bom nós investigarmos isso na palavra. Beber vinho nunca foi pecado, exceto embriagar-se. Assim como falar não é pecado, mas se falar demais é pecado, né? Deus escolheu o vinho como a única substância a representar o sangue de Jesus, porque o vinho nunca perece. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, melhor fica. Na celebração do casamento entre a igreja e Cristo, não deve faltar vinho. O vinho contém cerca de 10% de teor alcoólico. Nunca existiu nem nunca existirá vinho sem álcool, nem aqui, nem no porvir. Aqueles quase 600 litros de água que Jesus transformou em vinho no casamento de Canaã da Galileia, era vinho alcoólico e não suco. Até a Igreja Católica
apesar das abomináveis idolatrias, mantém a celebração com vinho alcoólico e hóstia de pão asmo. O pão asmo e o vinho são as duas substâncias que devem representar o corpo e o sangue de Cristo. Que o pão asmo também não perece, o que estraga o pão é o fermento que nele está. E o vinho também não perece. O que perece é o suco. Está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, verso 25. Curte, compartilhe, deixe suas perguntas no comentário, que estaremos respondendo nos próximos vídeos. Nosso canal é Mistérios Divinos. Deus os abençoe. Amém.